Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estarei agora com vocês com a disciplina de Didática 1 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas, IFNMG. E estou aqui para dar-lhes as boas-vindas e apresentar o curso. Penso que vocês já estão familiarizados com o curso, mas não custa lembrar um pouco. Afinal, sempre podemos receber transferências de novos cursistas. Então, nos situando no IFMNG, é uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular, multicamp e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos e com a sua prática pedagógica. Sua área de abrangência é constituída por 126 municípios distribuídos em 3 mesorregiões, região norte, parte da região noroeste e parte do Vale do Jequitinhonha. Levamos atualmente a educação gratuita e de qualidade para cerca de 40 mil alunos nos diversos níveis de formação e tipos de ensino, tanto presencial, semipresencial e à distância. O IFNMG surgiu com a missão de promover uma educação pública de excelência por meio de junção indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Essa busca agregar pessoas, conhecimentos e tecnologias, e assim propiciar a ampliação do desenvolvimento técnico e tecnológico da região norte mineira. Em sequência à nossa formação do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, continuamos com a construção de conhecimentos específicos da biologia. A esses, continuamos também com a construção da formação como professores, com a nossa parte na capacitação em licenciatura. Lembro que a nossa formação contempla a preparação para o mercado de trabalho, mas mais do que isso, deve preparar vocês como profissionais capazes de pensar criticamente e se posicionar diante dos mais diversos problemas sociais, e assim fazer a diferença quanto aos dilemas existenciais e de produção da região em que habitam e do mundo em que nós vivemos. Nesse sentido, a formação será centrada em vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Na formação à distância, priorizamos a utilização dos recursos tecnológicos interativos, como mediadores do processo de trabalho colaborativo de construção de conhecimento. Sua base assenta-se na perspectiva reflexivo-investigativa e na solução de problemas. Os ambientes de ensino-aprendizagem constituem-se, então, como espaços que estimularão o aprender a aprender e possibilitarão a vocês o trabalho em equipe, com a partilha de experiências, busca de solução de questões e readequação de ações em domínios de diferentes formas de acesso às informações, de modo a auxiliá-los a desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar informações mais relevantes para construir e reconstruir o cotidiano de sua prática. Daí vocês podem estar se perguntando, mas por que todo esse discurso que é semelhante ao que já vimos a cada semestre? Bem, esse discurso tem tudo a ver com a nossa disciplina, Didática 1. Em nossa formação, como professores, a didática é o campo de estudo que nos habilita aos conhecimentos e rotinas reconhecidos como importantes para a promoção da formação do conhecimento geral dos alunos acadêmicos. Essa tarefa de apresentar o curso, assim como a disciplina, plano de ensino e cronograma, é o primeiro passo da nossa formação em didática. Um elemento que, apesar de parecer algumas vezes repetitivo, tem a função de situar cursistas na sua formação. A partir dessa apresentação, eu espero que todos consigam dar sequência à disciplina de modo regular, com a possibilidade de retomar informações de orientação quanto à mesma, sempre que se fizer necessário. Afinal, nem todos aprendemos da mesma forma, ou no mesmo ritmo, não é mesmo? Bem, em sequência a essa breve apresentação, sigo com as informações de orientação para o nosso curso. Nessas, contarei com as videoaulas produzidas pela professora Cassandra Catarina Gonçalves Mineiro, que já ministrou a disciplina anteriormente e produziu material relativo à mesma para o outro curso.
Como as disciplinas de didática, tanto A1 quanto A2, são disciplinas gerais, as mesmas se aplicam a todos os cursos de licenciatura. Nesse sentido, salvo as especificidades de abertura e de eventuais questões dos fóruns, discute-se o mesmo conteúdo nos diversos cursos de formação de licenciatura. Considerando que há ainda custos na elaboração de material e que esse já foi produzido de qualidade e está disponível, é razoável então que nós o utilizemos. Nessa perspectiva, nós utilizaremos as videoaulas da professora, com a autorização da gestão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Não obstante, o seminário e as demais atividades da disciplina serão orientadas por mim e por nossos tutores, tanto presenciais quanto à distância, já conhecidos por vocês. Posta tal abertura, dou seguimento então com a apresentação da disciplina, plano e cronograma na sequência do nosso seminário. Assim, passemos ao curso. Bom, então estamos no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pela professora doutora Franciele Moraes Costa, e na disciplina Didática 1, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Como nós já conhecemos, o curso de Ciências Biológicas é da área de conhecimento das ciências biológicas, na modalidade de educação à distância, com duração de 4 anos, ou 8 períodos. A carga horária total é de 3.250 horas, contando com 3 turmas, 150 vagas nos diversos polos. Estamos agora no 3º período, cursando um conjunto de disciplinas de 60 horas, especificamente na disciplina de Didática 1. O objetivo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas contempla, então, a formação de professores para atuação na educação básica, com ênfase na formação para as últimas séries do ensino fundamental e ensino médio, dotados de conhecimentos técnicos funcionais e didáticos pedagógicos, capazes de intervir de forma competente, crítica e criativa no contexto escolar. Como objetivos específicos, consideramos desenvolver as capacidades de observação, análise e interpretação, acompanhar a evolução das diversas áreas da ciência biológica, assumir uma atitude crítica em relação ao conhecimento e aos problemas emergentes no campo da biologia, analisar os fundamentos filosóficos das ciências, assumindo sempre uma postura ética profissional coerente, comprometer-se com a preservação do meio ambiente e integrar a percepção sobre possibilidades presentes e futuras da profissão do biólogo. Todas essas informações estão disponíveis no nosso projeto pedagógico do curso. Além disso, vocês devem sempre se retomar esse documento para também buscar o perfil profissional e as competências e habilidades que lá estão dispostas e nos auxiliarão a compreender o nosso papel e direcionar a nossa formação. Quanto à disciplina de Didática 1, a nossa emenda propõe o estudo das diferentes concepções de educação, considerando as implicações práticas e pedagógicas, as tendências pedagógicas, assumindo os pressupostos e as características diversas delas, uma concepção da didática, assumindo os princípios da didática, seus reflexos na prática pedagógica, processos de ensino-aprendizagem, considerando diferentes concepções e seus componentes, o trabalho pedagógico, com diferentes formas do trabalho na contemporaneidade, com ênfase nos projetos de trabalho, pluralidade cultural, conteúdos culturais e cultura da organização escolar. E, por fim, o nosso planejamento de ensino, com elementos de um planejamento de ensino, considerando objetivos, conteúdos, métodos, recursos e avaliação. Então, estamos falando de uma ementa bastante ampla, bastante vasta, mas que tenho certeza que nós vamos conseguir avançar com muita tranquilidade ao longo desse semestre. Quanto ao objetivo geral, nós visamos promover a discussão crítica sobre os princípios e os pressupostos históricos, filosóficos, políticos e sociais que fundamentam a ação docente nas diferentes abordagens no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, nós temos em vista as concepções de sociedade, homem, educação, ensino-aprendizagem, metodologia, avaliação e a relação do professor-aluno que permeiam esse processo.
Já com objetivos específicos, nós visamos possibilitar a reflexão crítica sobre o planejamento escolar, enquanto elemento norteador do processo ensino-aprendizagem, assim como articular elementos básicos às concepções de educação e conhecimento que fundamentam a prática docente. Possibilitar também a compreensão sobre a avaliação como processo intencional de favorecimento da aprendizagem discente e do trabalho docente. E, por fim, possibilitar ao aluno a reflexão aprofundada sobre o que vem a ser o fenômeno da aprendizagem, no que consiste esse fenômeno, como estimulá-lo ou como reprimi-lo. Para organizar esse material, está proposto no nosso caderno didático os seguintes conteúdos programáticos. Então, vamos trabalhar com 4 semanas na nossa disciplina, logo dividido o material em 4 unidades. A unidade 1 nós vamos trabalhar com as concepções de educação. Na segunda unidade, nós avançamos com as tendências pedagógicas, e aí vamos trabalhar com diversas das tendências pedagógicas que já existiram e outras que ainda existem e são aplicadas no nosso país. Na terceira unidade, nós vamos trabalhar diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade, entendendo que nosso papel enquanto professores, em termos de elaboração de projetos de trabalho, considerando as legislações específicas para a organização de plano de ensino, organização de material. Nesse semestre a gente começa a pincelar um pouquinho dessa discussão sobre a organização dos projetos de trabalho e avançamos em termos das legislações no próximo semestre com a didática 2. E finalizamos esse nosso semestre na 4ª unidade com o planejamento de ensino, assumindo então toda a organização de documentos do professor, o planejamento do sistema educacional, planejamento escolar, um plano curricular e o plano de ensino. Como metodologia, nós vamos trabalhar na mesma perspectiva que viemos trabalhando nos semestres anteriores, de uma perspectiva dialógica com atividades presenciais e à distância. No encontro presencial serão realizadas uma série de atividades, como acompanhar essa aula expositiva, assim como a proposta da realização do diálogo e de atividades a serem postadas no fórum. Devemos também, nesses encontros, pensar na exploração do ambiente virtual, acesso do material, conseguir aí, por exemplo, baixar os textos complementares que vão possibilitar a nossa realização do seminário temático. Também temos a possibilidade de nos organizar para a realização desse seminário temático. E devemos também realizar algumas atividades práticas utilizando o computador, provavelmente no nosso 2º encontro e 3º encontro, quando a gente realiza ali a avaliação presencial e quando a gente vai apresentar o seminário temático. Por outro lado, no ambiente virtual, estão acompanhando aí, o trabalho de vocês vai ser acompanhar ao longo do mês da nossa disciplina as atividades. Serão realizados debates com esclarecimentos de dúvidas e uma série de atividades que incluirão a leitura de textos disponibilizados, participação no fórum e acompanhar as videoaulas e outros materiais complementares. Para a nossa avaliação, também não há nenhuma grande novidade, nós ficamos aí com uma atividade de aprendizagem, nossa AA, valendo 10 pontos, a nossa avaliação online, com o valor de 20 pontos, a participação no ambiente virtual, a PAV, com 10 pontos, o nosso seminário temático, com 20 pontos, a avaliação presencial semestral, com 30 pontos, e uma atividade de autoavaliação com mais 10 pontos, totalizando os 100 pontos da disciplina. Essa é a bibliografia básica que nós temos disponibilizada no nosso PPC, Projeto Político-Pedagógico do curso, e considero aí que essas são sumarizadas, além de complementadas por outras, no material que foi produzido e que está disponível no nosso caderno didático. A essas literaturas, a essas fontes, eu vou acrescentar também alguns materiais mais contemporâneos, mais novos, que vão complementar o nosso estudo e vão nos auxiliar, por exemplo, na realização do nosso seminário temático.
Então, falando desse, passemos ao mesmo. Então, como de praxe, eu espero que hoje, nesse primeiro encontro, vocês comecem a se organizar para a realização ou para a formação dos grupos para a produção do seminário temático. A data final de postagem do seminário temático será no dia 25 de março de 2019. Lembrando que os encontros relativos ao seminário serão nos dias 22 e 23, ou seja, eu estou dando aí um prazo um pouquinho maior para que vocês realizem o seminário, né? Então tenham um encontro para finalizar de aparar arestas quanto à produção da apresentação e a produção textual. Efetivamente façam a apresentação do seminário temático e a partir da apresentação tenham aí mais um prazozinho para finalizar a postagem, né, o depósito das atividades no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, estou dando mais 2 dias, considerando que as atividades ocorrem presencialmente em cada um dos polos. Tem mais 2 dias para vocês retornarem aos seus respectivos ambientes e fazerem a postagem das atividades. Como avaliação, então, os 20 pontos serão divididos em 5 pontos da apresentação, 5 pontos de uma filmagem, né, que eu quero que vocês filmem dessa vez a apresentação, e uma produção textual que deve ser postada no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Não há nenhum grande segredo, né, nós seguimos toda uma estrutura que nós já viemos trabalhando anteriormente, né, onde vão ser propostos temas para cada um dos grupos fazer uma apresentação. Esses 20 pontos, então, assim distribuídos, serão sumarizados na atividade que aparecerá no virtual, constando a somatória desses 20 pontos. Então, para o nosso seminário temático Didática 1, nós vamos facilitar o trabalho com uma apresentação em PowerPoint, onde vocês devem fazer uma discussão sobre cada uma das temáticas propostas e apresentar esse material complementar que eu vou disponibilizar para os seus pares. Assim como no semestre anterior, inicialmente, em cada polo, vocês devem se dividir em 6 grupos. Considerando que a proposta de entrada inicial são de 50 vagas, trabalharemos aí com grupos entre 7 a 10 integrantes cada. Vocês podem se organizar como já o fizeram nos seminários anteriores, com os mesmos grupos, ou considerando aí as variações, né, saída ou entrada de novos componentes, reorganizar-se de modo a acomodar esses componentes. Caso tenha havido especificamente em um polo uma evasão maior, vocês devem se organizar em grupos um pouco menores, de modo a possibilitar então a apresentação das 6 temáticas. O importante nesse primeiro momento é que vocês se organizem em 6 grupos para realizarem a produção do trabalho. Nosso caderno didático traz sempre uma série de informações e conhecimentos relevantes sobre a disciplina. Não obstante, é sempre possível complementá-lo. A produção literária no Brasil ela sempre é incrementada e, assim como já aconteceu no passado, vocês, novos estudantes, também vão finalizar um curso produzindo um TCC. Esse trabalho de conclusão de curso, assim como uma série de trabalhos outros que vocês vão produzir nas disciplinas, podem ser publicados. Se são trabalhos bons, de qualidade, produzidos adequadamente, seguindo as tendências da metodologia científica, são trabalhos que devem ser publicizados, principalmente se os mesmos considerarem práticas e experiências que vocês criarem para as atividades relativas à sua formação e que se apresentarem como exitosas. Ou mesmo aquelas que não obtiverem o êxito esperado, também são passíveis de serem publicadas para que evitem que colegas futuramente realizem as mesmas propostas ou sigam os mesmos caminhos e esbarrem nas mesmas dificuldades. Bom, então retomando, nesse contexto, de forma didática, eu selecionei alguns textos que vão complementar a nossa discussão. Em especial, eu foquei na unidade 2, que versa sobre as tendências pedagógicas, e outros que não focam especificamente nas tendências pedagógicas, mas que complementam a nossa discussão sobre a aplicação prática da construção de conhecimentos didáticos. Então, esses textos são abaixo elencados com uma proposta por grupo,
Então, todos os textos vão estar disponíveis na pasta de material complementar na nossa biblioteca. E, como eu disse anteriormente, por sorteio, cada um dos grupos pode ficar com um tema. Ou vocês podem se organizar para ter cada um deles, cada um dos temas, para cada um dos grupos. Então, teremos 6 temas, como já viemos trabalhando nas disciplinas anteriores, que lidam com a complementação didática. Modo geral, dessa vez eu facilitei o trabalho selecionando um texto por tema e eventualmente vão aparecer 2 textos no tema, de modo que são textos menores que se complementam. Então, nós teremos para esse módulo, ou para essa disciplina, 2 grupos que vão trabalhar com 2 textos menores e 4 grupos que vão trabalhar com apenas um texto um pouco maior, um pouco mais completo. Então, o primeiro grupo vai trabalhar com texto Paradigmas Contemporâneos da Educação, a escola tradicional e a escola construtivista. O segundo vai trabalhar com modelos educacionais em 30 pesquisas sobre práticas pedagógicas no ensino de ciência nos anos iniciais da escolarização. O terceiro grupo vai trabalhar com 2 textos, a saber, Tendências na Educação Online no Brasil e a caracterização dos espaços não formais de educação científica para o ensino de ciências. O quarto grupo trabalhará com o texto Autonomia e Educação, a trajetória de um conceito. O quinto, a formação continuada de professores no cotidiano da escola fundamental e também com o texto Experiências Pedagógicas de Educação Popular em Saúde, a pedagogia tradicional versus a problematizadora. E o sexto grupo, a educação sexual na escola e as tendências da prática pedagógica dos professores. Vejam que a gente fala de uma sequência, então é importante a gente manter a ordem dessa apresentação, porque há uma sequência na construção dos conhecimentos, partindo de uma construção que assume a formação pedagógica, avançando por um conjunto de tendências pedagógicas e chegando aí nas tendências de educação ou de práticas pedagógicas mais contemporâneas. O que eu espero então nesse seminário? Cada um dos grupos deve ler, discutir e refletir o seu material, coletivamente, para que no dia do seminário vocês façam uma apresentação e produzam um vídeo, que pode ser com o próprio celular, mas uma apresentação, de modo que vocês tenham um material para disponibilizar para os seus pares. Então eu sugiro que vocês se organizem e preparem o material com antecedência. Então hoje já é um dia de vocês formarem os grupos, selecionarem ou sortearem os temas, começarem a se organizar quanto à divisão das tarefas, para que efetivamente na semana nos dias 22 e 23 de março, consigam estar aí já com o material semi-pronto ou praticamente pronto para encontrar, aparar arestas, preparar a apresentação e, de acordo com a organização dos respectivos tutores presenciais, fazer a apresentação, onde um dos componentes do grupo ou um colega de outro do grupo realizará a filmagem em um celular para que vocês possam postar essa atividade. Então, a avaliação final consiste na apresentação de 3 produtos. Quais 3 produtos? A apresentação do seu material, um PowerPoint com a apresentação do grupo. O segundo produto, a produção do vídeo dessa apresentação. E o terceiro produto, um texto dissertativo que apresente o tema, ou que apresente o texto ou os 2 textos propostos para cada um dos grupos. Essa produção textual, assim como os outros 2 produtos, o vídeo e a apresentação, devem ser entregues, especificamente postada, os slides, o vídeo e o texto, até a data de 25 de março, que é a data subsequente à data do seminário. E essa data vai aparecer lá no ambiente virtual de aprendizagem como uma atividade para que vocês tenham espaço para postar isso. Então esse material ele vai ficar disponível tanto para os tutores realizarem a avaliação, quanto para seus pares que possam acessar esse material e tomar conhecimento de uma maneira mais resumida, assim como considerando uma apresentação realizada por vocês,
futuros professores. Então, o trabalho, o texto escrito deve ser anexado no ambiente virtual de aprendizagem no formato PDF, Portable Document File, com um arquivo nomeado segundo esse modelo. ST1, Paradigmas Contemporâneos da Educação, Montes Claros, onde ST quer dizer que é seminário temático, seguido do seu tema, a ordem de apresentação, 1 ou 2 ou 3 ou qualquer que seja, com um título abreviado do primeiro texto e seguido do nome do seu polo. A formatação deve sempre seguir a formatação típica proposta pela ABNT, onde vocês podem acessar as NBR 6023 e a NBR 10520. Ambas vão estar disponíveis para download no nosso material, mas possivelmente você já dispõe desse material, considerando que nós já trabalhamos com eles nas disciplinas anteriores. Uma dica para vocês, já peguem agora a nova 6023, porque ela sofreu uma atualização recentemente, então eu vou disponibilizar nesse módulo o novo formato da resolução da NBR 6023, para que vocês possam complementar em termos de apresentação de referências dos seus trabalhos. Então, avançando para o nosso final, lembrem-se que no dia do seminário temático, seu grupo deve fazer uma apresentação do trabalho, como proposto anteriormente, em formato PowerPoint. Vocês vão à frente, apresentam semelhante a esse formato de videoaula. É importante que todos participem da elaboração e apresentação do trabalho. Vocês podem se organizar para cada um apresentar uma parte do trabalho, podem ter um único apresentador que tem aí uma melhor dicção, um melhor posicionamento para fazer a apresentação, mas é importante que todos vocês participem equitativamente da produção do trabalho, com divisão de tarefas, e que todos dominem o trabalho. Lembrando que a realização, essa apresentação, aliás, acontecerá no polo presencial e que nem sempre todos conseguem estar presentes no mesmo dia, no mesmo horário para essa apresentação. Então o grupo é responsável por se organizar para que a produção seja executada com êxito e que todos consigam a sua nota relativa ao material. Então, no dia, de acordo com o cronograma estabelecido pelo tutor presencial, vocês vão fazer a apresentação e filmar essa apresentação. Como eu disse, quem tiver de recursos melhores, uma câmera digital pode utilizar, caso não, podem utilizar um smartphone mesmo para fazer essa filmagem, de modo a disponibilizar posteriormente para os pares com a postagem do vídeo no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Cada um dos grupos vai ter aí cerca de 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação, como aconteceu anteriormente, e cada um dos grupos também deve se responsabilizar pela disponibilidade do material no polo, ou seja, o uso de um computador ou notebook para fazer a apresentação dos slides, caso seja necessário levar uma extensão coordenada ali, um T para organizar as tomadas, um data show os polos costumam ter, mas pode ser que não esteja funcionando, então é importante vocês se organizarem e se anteciparem com os coordenadores dos polos ou com o tutor presencial, se ele existe e se ele estará disponível para vocês, assim como caixa de som, microfone, um celular que esteja carregado e preferencialmente atentem para a disponibilidade de espaço de memória para vocês conseguirem gravar o vídeo na íntegra e não necessitarem de fazer uma edição. Não é incomum o aluno começar a gravar, a bateria descarrega e para a filmagem, ou a memória sobrecarrega e precisa mudar para um outro celular para continuar a gravação, interrompe a gravação, continua depois que tem uma nova filmagem, e aí vocês precisam editar esse material. Eu espero apenas um vídeo por grupo. Então, por fim, para hoje, a gente já finalizando essa apresentação do curso e finalizando essa primeira videoaula com a apresentação do seminário, eu espero que vocês já se organizem, se reúnam, formem os seus grupos ou utilizem os grupos que vocês já tinham e da forma que cada polo melhor funciona,
façam a divisão dos temas, seja por consenso entre vocês, seja por sorteio, costuma ser também bastante eficiente, qual grupo apresenta qual tema, lembrando de manter a sequência proposta inicialmente, dos temas 1 a 6. Eu espero também que nesse primeiro momento, que vocês estão já aí no polo, que vocês consigam acessar o material, né, e disponibilizá-lo para os pares. Como assim acessar o material? Entrar lá na nossa pasta da biblioteca complementar, baixar esses respectivos artigos, transpor para ir para pendrive ou encaminhar por e-mail, de modo que todos vocês consigam ter acesso ao material, entendendo que na nossa oferta de ensino de qualidade, nas mais diversas localidades da região norte, algumas delas nós encontramos ainda precariedade quanto ao acesso ao computador e ou à internet. Então lembre-se que vocês começam a fazer hoje esse seminário, né, seja na organização do grupo e seja já na divisão das tarefas, para que nos dias do seminário temático, a saber, dia 22 e 23 de março, vocês possam se encontrar e aproveitar parte do tempo para afinar a produção, aparar as arestas. Então vocês vão lá rever os slides, ver se tem algum erro de digitação, algum erro de formatação, rever o texto também, que vai estar lá no Word, se tem alguma correção que precisa ser feita, e se agrupar para treinar a apresentação. De acordo, então, com a organização do tutor presencial, vocês vão fazer as apresentações no dia e horário proposto para a disciplina de didática, e lembrem-se que essas devem ser filmadas. Lembrando, então, que as apresentações devem ser filmadas e todo o material, os slides produzidos para a apresentação, o vídeo gravado dessa apresentação e o texto, a produção textual relativa ao resumo do seu trabalho, devem ser postados na atividade que está aberta no AVA, relativa ao seminário temático, e deve estar postado até o dia 25 de março de 2019. Eu estimo a todos vocês um bom início, e lembre-se de manter as atividades em dia. Assim, vocês terão as melhores oportunidades de aprendizado e conseguirão apoiar melhor seus pares nas diversas tarefas coletivas que vocês irão realizar. Bom, então, por enquanto é isso, pessoal. Nessa disciplina, vocês seguirão com as aulas da professora Cassandra e acompanhados por mim e pelos respectivos tutores presenciais e à distância. Como de praxe, solicito que durante as aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês possam anotar e depois postar no nosso fórum Tirar Dúvidas. Além desse fórum, também teremos os diversos fóruns relativos às semanas do curso, assim como as diversas atividades avaliativas, tanto as online quanto as presenciais. Para que vocês tenham um bom desempenho, não deixem o material acumular. Vá acompanhando o calendário acadêmico e realizando as atividades em dia. Aproveite as oportunidades de interação com seus pares, seja nos fóruns, seja por chats, sejam nos encontros presenciais. E assim vocês terão um bom resultado. Para tal, é necessária a dedicação de vocês nos estudos das atividades do ambiente virtual de aprendizagem, ou na nossa sala de aula, ou nos nossos encontros presenciais no polo. É sempre muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material didático complementar. Com isso, eu encerro a apresentação do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido a nossa proposta do que nós temos para hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não se esqueçam de estudar pela apostila. Por hoje é isso, bom início e bom estudo a todos.